Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo e hoje gravando alguns pequenos shorts me veio a seguinte colocação. Tem algum problema se João Ferreira de Almeida fosse um padre? Essa na verdade foi uma acusação, é uma acusação feita para aqueles caras que seguem uma linha mais judaizante, né? E que dizem que a Bíblia foi adulterada e que a tradução de João Ferreira de Almeida ela comete muitos erros de tradução e não sei o que. E hoje eu vou estar elucidando isso. Eu já gravei um vídeo sobre se João Ferreira de Almeida era um padre sim ou não, então é só você colocar no YouTube que você vai encontrar. Na verdade vai estar em alguma... Eu vou deixar aqui em cima, vou deixar aqui desse lado ou desse lado, vai estar em um desses lados aqui, né? Esse vídeo. E hoje eu quero falar, se ele fosse católico, um padre, qual é o problema disso? Então, se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na página inicial do meu canal, você encontra um curso de teologia a pagamento único. E peço que você se torne membro aqui do canal para que os nossos vídeos cheguem mais longe. Tá? Deixe seu comentário também, eu quero saber um pouco mais informação. Às vezes tem coisa que eu não vou poder passar aqui no vídeo. Então você deixa aqui. Vamos a mais esse vídeo. Essencialmente, como eu já disse na introdução, você tem pessoas que dizem, porque João Ferreira de Almeida era um padre, que ele cometeu vários erros de tradução e não. Bom, isso é uma coisa que eu preciso deixar claro aqui para vocês que acompanham o meu trabalho, para você que está chegando agora. É simples. Primeiro nós temos que entender o seguinte, João Ferreira de Almeida, quem foi ele? Ele, inicialmente, foi um jovem convertido ao calvinismo, ele era presbiteriano, ele era calvinista, ele trabalhava para a igreja da Holanda, né? Então ele foi ministro na Batávia, na região da Batávia. Eu não me lembro qual país hoje é a Batávia, era a Batávia, mas vocês podem pesquisar. Alguém coloca na descrição, nos comentários aqui, o que era a Batávia. Então estamos falando de uma Bíblia de quase 400 anos. Então, João Ferreira de Almeida, ele não era padre, e se fosse também não teria problema nenhum, porque o seu trabalho, ele reside na tentativa de traduzir a Bíblia, de trazer a Bíblia para o povo de língua lusófona. Ele foi o primeiro a trazer a Bíblia de maneira integral para nós. Mas a Bíblia dele traz alguns erros de tradução. Bom, aí é um outro equívoco. Por quê? O que acontece? Nós estamos falando de um cara que traduziu a Bíblia numa ilha distante da Europa e que ele traduziu 3 vezes. E outro detalhe, a lexicografia, o acesso a materiais que ele tinha era muito limitado, porque a lexicografia da época dele era limitada. Então, se compararmos o léxico que ele tinha acesso naquela ilha da Batávia, com relação a mim, por exemplo, eu tenho softwares que me ajudam na tradução, eu tenho mais dicionário do que ele tinha disponível. Então é natural que eu consiga fazer uma tradução que seja mais precisa do que ele. Existe a questão da lexicografia. O que é a lexicografia? Era o estudo sobre as palavras. Então, estudo filológico, estudo linguístico, acesso a materiais. Pô, estamos falando de um cara no século XVII, longe da Europa, né? Então, o que ele tinha acessível? Uma Vulgata Latina, a Bíblia nas línguas originais, algum dicionário de hebraico para o latim, algum dicionário de grego para o latim, algum dicionário de latim. Talvez fosse isso que ele tinha, algumas bíblias em espanhol, em inglês, né? Que talvez ele tivesse acesso para produzir o seu material, né? E aí você chega no século XXI, chega o idiota no século XXI e fala assim, mas ele cometeu erros, mas é natural, porque ele não tinha acesso, talvez, aos melhores dicionários da época. E outra coisa, estamos falando de uma lexicografia de 400 anos atrás. Respeito, né? Respeito o pai, pô. Você mal lê a Bíblia inteira, já tem dificuldade de ler a Bíblia inteira, o cara traduziu 3 vezes, e você tá dizendo que o cara tá errado? Respeita o pai, né, mano? Respeita João Ferreira de Almeida, meu. Respeita o pai. E quando eu digo isso, é respeita mesmo. Porque, por mais que tenha alguns erros de tradução na Bíblia dele, que é comum a todas as traduções, o trabalho dele é pioneiro nos povos de língua lusófona. E quando eu digo povos de língua lusófona, é povos que falam português, caso você não saiba. Para não precisar sair daqui do vídeo e pesquisar.
Então, assim, o cara que fala isso, ele nunca pegou e traduziu um capítulo da Bíblia. Nunca traduziu um capítulo da Bíblia. Porque se ele tivesse, se ele fosse bichão mesmo e tivesse respeito pelos tradutores, ele saberia que, cara, traduzir uma Bíblia no contexto de João Ferreira de Almeida era algo muito difícil. E mesmo que ele fosse um padre católico, ainda assim seria uma tarefa revolucionária para nós. Então não importa se ele era calvinista, se ele era católico, se ele era bandista, se ele, não importa qual religião ele era. O que importa é o trabalho que ele fez e deixou na história, porque ele deixou na história. O trabalho dele é usado em trabalho de literatura de língua portuguesa. O trabalho dele está na história, o trabalho dele está nas traduções bíblicas do Brasil, né? Então, várias Bíblias hoje carregam o nome de João Ferreira de Almeida, não é à toa, é porque o trabalho dele foi essencial. E nego gosta de criticar católico, e eu acho isso um erro. Nego gosta de criticar católico. Mas, cara, quem foram os primeiros homens preocupados a trazer educação para esse país? Os padres jesuítas católicos. Não é. Eu não estou passando a mão, não estou dizendo que a igreja católica é perfeita, nem sou católico. Só estou dizendo que, diante do contexto histórico, os primeiros homens preocupados com a educação no Brasil foram católicos. Se não fossem os jesuítas, muitos indígenas teriam sido escravizados. E foram. Não pela vontade dos católicos. Não pela vontade dos católicos. Porque eles eram contra a escravização dos indígenas. Né? Então, assim, os primeiros homens que fizeram alguma defesa por direitos humanos e se preocuparam com a educação no Brasil foram padres jesuítas católicos. Pô, e aí? Né? E aí? Você vai refutar a história? Não vai, né? Então, assim, quando mencionam, tentam acusar João Freire de Almeida de ser católico para tentar denegrir o trabalho que ele fez, saiba que João Ferreira de Almeida está na história. Está na história. E você que está criticando ele, não vai passar. Eu mesmo, cara, eu não vou passar pela história. Para o meu nome ficar gravado na história da história e na teologia brasileira, eu vou ter que fazer muita coisa. João Ferreira de Almeida fez por merecer. Fez por merecer. Fez por merecer. Graças a ele, nós temos milhares de traduções hoje. Por quê? Ele fez a primeira tradução dele, que foi utilizada por 200 anos sem revisão nenhuma. Depois começou a passar para alguma revisão de tradução, alguma revisão de mudança ortográfica. E depois disso, os católicos viram, pô, cara, só tem a João Ferreira de Almeida, e ele é protestante, então vamos fazer nossas traduções. Aí começa a surgir outras traduções, como a Bíblia do Figueiredo, que também é um clássico, baseada no latim. É uma tradução clássica, ainda pretendo ter uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia de Figueiredo aqui, mas eu quero ter aquela coleção mais completa dele, que são 20 volumes, se eu não me engano. Né? Se um dia eu puder ter essa, eu terei. Com todo. Só que quando o canal aqui bombar 100 mil inscritos e por aí vai, eu vou poder ter acesso a uma Bíblia dessa e render milhares de visualização. Né? Mas assim, é uma tradução clássica, então não é questão de se ele estava certo ou não. A questão é, o que ele fez mudou os rumos do evangelho nos países, não é nem do Brasil, dos países de língua portuguesa. O trabalho que ele fez serve para a questão educacional. Pronto, fim de papo. No dia que você fizer um décimo do que ele fez, do que for tão relevante quanto ele, você pode criticar o cara. Mas eu acho que será muito difícil. Então cuidado com esses críticos que vêm falando, porque ele era católico, porque ele era padre católico. Cara, isso eu já falei no primeiro vídeo e vou retomar aqui. Não existia um termo para sacerdote protestante na época. Então, você era sacerdote, você era chamado de padre. Você é chamado de padre. Então, até as traduções de 1960, que trazem o nome João Ferreira de Almeida, tradução do padre João Ferreira de Almeida. Mas não que ele fosse padre católico, ele era um sacerdote protestante. Mas é que não tinha uma palavra, a palavra pastor não era utilizada. Ela começou a ser utilizada de um tempo para cá. Então ele era um sacerdote protestante, mas que o tanto o sacerdote protestante quanto o católico levavam o nome de padre. Carregavam, porque padre era o sacerdote. Ponto. É natural. Então a gente tem que contextualizar, fazer o recorte, respeitar o recorte histórico. Né? Isso é muito importante para quem pretende falar de teologia, para quem pretende falar de história, pretende falar alguma coisa. A gente tem que entender o contexto em que era. E quando você olha para a história do Joãozinho, né, do Joãozinho, respeito o pai João Ferreira de Almeida, é porque o cara ele fez uma coisa relevante. Fez muito, muito pela teologia no Brasil. Então respeita, respeita.
mais respeito ao mencionar João Ferreira de Almeida, ok? Um abraço a todos, tamo junto, Campo Batalha, Deus abençoe vocês. Se gostou desse vídeo, se achou relevante o conteúdo trazido aqui, cara, nos apoie se tornando membro do canal, por favor, porque isso ajuda o canal a ser mais divulgado, os vídeos serem mais divulgados pela própria plataforma do YouTube. Agradeço a vocês, tamo junto, Campo Batalha, e fui. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.